O Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem. Está escrito. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-se nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória deles. E disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Uma palavra forte, uma palavra poderosa, que Jesus, ele ficou 40 dias, 40 noites jejuando, porque ele precisava construir algo. Ele precisava inaugurar a sua igreja. Ele precisava fundar a igreja, lançar os alicerces da igreja. Então, ele jejuou por esse tempo. Muito tempo, 40 dias, não é 40 horas, nem, né, muito tempo, jejuando e ali clamando ao Senhor. Porque se Jesus não lança ali os alicerces da igreja, nós não estaríamos aqui. E a Bíblia fala que alguém levou Jesus para o deserto para ser tentado. Quem levou Jesus para o deserto? Será que foi o anjo Gabriel? Será que foi os demônios? Será que foi o diabo? Quem será que levou Jesus para o deserto? Foi a mensagem de quarta-feira. E aqui o versículo 1 fala. Aqui fala quem que levou Jesus para o deserto. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E você fica pensando, mas por que Jesus, o Espírito Santo levou o Filho de Deus para o deserto? Por que ele levou Jesus para ser tentado? Se o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, ele leva eu e você. Mas por que devemos ser tentados? Por que devemos ir para o deserto? Por quê? A palavra fala que nós precisamos ser trabalhados. E é no deserto que você vai ser trabalhado. É no deserto que vai ser forjado o nosso caráter. É no deserto que nós vamos deixar ali a soberba, o orgulho, a arrogância. É necessário que venhamos ao deserto. E o Senhor é que nos leva. Muitas das vezes você não vai até o deserto. Muitas das vezes o diabo não vai. Você não precisa ir lá no deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o diabo chega na sua casa. Ele senta na sua poltrona. Mas não é o diabo com chifre, com rabo. Não é esse diabo que vai sentar ali na sua poltrona, no seu sofá, na sua mesa. Não é esse diabo com chifre.
Nós sabemos que o diabo que vai entrar na sua casa muitas das vezes para nos tentar está lá em Marcos. Nós vamos descobrir quem que entra na nossa casa. Está aqui em Marcos, no capítulo 8, no versículo 33. E diz assim: quando Jesus estava falando da crucificação, que ele iria para a cruz, ele falou abertamente para os seus discípulos, que ele iria para a cruz, para morrer, que ele ia ser maltratado, que ele iria morrer. Aí disse que, no versículo 32 aqui de Marcos, e dizia abertamente, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando aos seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: retira-te daqui diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as que são do homem. Jesus falou abertamente, e Satanás chegou ali. Ele não chegou com chifre, não. Ele chegou através de Pedro. O homem que ele amava, Pedro. Não, Jesus, não vai para a cruz. Não mexe com isso não, Senhor. E tentando barrar essa obra. E se Jesus obedecesse, nós não estaríamos aqui. Nós estávamos condenados eternamente. Mas Jesus, que tem os olhos espirituais, viu que o diabo tinha entrado em Pedro e tentava impedir esta maravilhosa obra. Esta obra que cresce a cada dia mais, através do Espírito Santo. E diz a palavra que Jesus repreendeu na frente dos discípulos, Pedro. Pedro, que estava sendo usado por Deus no mesmo versículo, no mesmo capítulo. Ele foi usado pelo inimigo. Muitas das vezes, a prova, a tentação, ela senta na sua poltrona. Pode ser a pessoa que você ama, pode ser uma criança, pode ser a pessoa, o seu padrasto, o seu pai. E nós temos que ter esses olhos espirituais que Jesus teve. De repente você está abrindo mão de um casamento porque a pessoa deu lugar para o inimigo entrou e te ofendeu, te feriu. E você tomou decisões naquele momento. Imagine se Jesus ficasse triste com Pedro, ficasse magoado com Pedro, não conversasse mais com Pedro, nós não estaríamos aqui. Mas ele amou Pedro de tal forma que Pedro tentou impedir esta maravilhosa obra, esta grande obra, que é a igreja do Senhor, que é a noiva do Cordeiro, que Jesus tanto ama. E ele nos ama. E Pedro tentou impedir. Por isso que eu falo, de repente está aí o vizinho, pode ser o tentador, pode ser o diabo que está te tentando. Nós temos que pegar as armas espirituais para combater estas hostes espirituais da maldade. De repente a pessoa não está ali no seu momento, está ali dando brecha, e o inimigo entra, e ele fala e ele fere. E você toma essa decisão. Mas que nós venhamos pedir para Deus dar-nos olhos espirituais, para que nós venhamos enxergar quando ele chega. Ele chega com um sapatinho de algodão para impedir a obra que Deus tem na sua vida. Porque ele sabe que a obra é grande na sua vida, o que Deus tem para você é grande. Aí ele vem te tentar e vem te barrar para que você não chegue no seu objetivo. E ele usa pessoas até de dentro da sua casa, a pessoa que você ama, a criança, a esposa, o marido, todos aqueles que vão dar lugar, ele vai usar. Ele vai usar tudo que ele tiver no caminho dele. E você que é espiritual, você que é o homem de Deus, você que é a mulher de Deus, tem que ter essa paciência. E você não tem que usar as outras armas, o braço. Você não tem que usar a inteligência, você não tem que usar arma nenhuma. A única arma que você tem que usar é essa aqui, ó, a palavra do Senhor. Porque Jesus foi levado para o deserto e ele venceu o inimigo com a palavra. Ele venceu o diabo pela palavra. E o versículo 2 fala: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe:
se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo ele trabalha da seguinte forma: ele tenta descobrir o seu ponto fraco. O ponto fraco de Jesus nesse momento era... Qual era o ponto fraco de Jesus? Ele foi em cima do ponto fraco de Jesus: a fome. 40 dias sem comer, sem beber. Primeiro ele tenta colocar dúvidas no coração de Jesus. Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeiro ele vem na dúvida, né? Se ele cair na primeira, ele vai cair na segunda. É assim que o inimigo trabalha. Ele tenta descobrir o seu ponto fraco e ele vai para cima. O ponto fraco de Jesus, a fome. Transforme essas pedras em pães. E Jesus venceu. Se Jesus obedecesse e transformasse aquelas pedras em pães, nós estávamos todos condenados. Eu não estaria aqui pregando, nós não estaríamos fazendo esse programa de rádio, mas ele venceu na palavra. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra. Está escrito. Ele usou a palavra. O interessante é que o inimigo não desistiu. Ele tentou a primeira vez. A primeira tentativa ele não teve êxito. Ele tentou colocar dúvida em Jesus, falando: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí no versículo 5: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que não tropece com seu pé em pedra. Novamente o diabo agora, ele usa a palavra. Ele usa a palavra para tentar Jesus a segunda vez. Ele diz: se tu és o Filho, joga a dúvida de novo em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito, ele usou o Salmo 91. E os anjos darão ordem ao seu respeito. Então, se você não conhece a Bíblia, por isso que eu falo, você tem tempo para muitas coisas. Para Netflix, para o cinema, para o Facebook. Mas é preciso ter um tempo com a palavra do Senhor. Porque o diabo ele conhece muito bem a Bíblia. E ele distorce a Bíblia. Por isso que as pessoas cometem suicídio. Olha aqui, ó. Ele induzindo Jesus ao suicídio, a pular. Está escrito. O diabo joga na mente das pessoas. Está escrito, pula daqui. Faz isso, está escrito na Bíblia. Ele torce a palavra e leva pessoas a heresias, ao pecado, e acha que está certo, usando a Bíblia. Se você não tem conhecimento, você é levado pelos ventos de doutrina satânica. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a paz. Ele veio para destruir a amizade. Ele veio para acabar com os casamentos. Ele veio para destruir empresas, destruir a sua vida. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O versículo vai dizer que Jesus também usou a palavra. Ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou a palavra novamente. Ele usou a espada. Não tentarás o Senhor teu Deus. O versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que
Pasme, ouvir um negócio desse. Jesus, o dono de tudo, ele fala que vai dar para Jesus o que é de Jesus. Ele é um mentiroso, um enganador. Ele mostrou a glória, as riquezas, fama, poder para Jesus. E falou para Jesus: prostra-se nos meus pés e tudo isso eu te darei. Então, se você quiser ter fama, glória, status, poder, é só prostrar diante de Satanás. Se você quiser trabalhar no cinema, se você quiser trabalhar aonde você quiser, que ele é dono de tudo. Ele te encaixa você em qualquer lugar. Se você quiser glória, fama, poder, só prostrar. Mas as pessoas estão prostrando, só balançar uma moeda. O diabo está balançando ali uma moedinha, a pessoa já está se prostrando diante de Satanás. As pessoas estão sendo enganadas. Porque ele fala que vai dar e não dá nada. Ele te dá com uma mão, puxa com a outra. Ele puxa o seu tapete. Ele exige um sacrifício vivo. Ele exige coisas impossíveis. Então as pessoas querem a glória desse mundo. Então aqui a Bíblia fala que o diabo, que o mundo jaz do maligno. Então ele tem essas coisas. Mas nós que conhecemos a palavra, nós não queremos esse reino. Não, nós não queremos essa glória. Porque já tem uma glória nos esperando. E o nosso governo não será o Lula, não será o Bolsonaro. O nosso governo será Jesus Cristo. Ele governará para sempre. Então, se você tem esperança nesse governo, se você tem esperança, se você quer essa glória terrena, trabalhe, busque, que você vai ter, lutando pelo teu suor, mas não se prostre diante de Satanás, não. Porque o final é morte. Quando você se prostra diante de Satanás, você está se prostrando diante da sua própria morte. Você está cavando a sua sepultura. E o versículo 9 vai dizer: tudo isso te darei. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Em João 4 fala que quando Jesus estava com aquela mulher samaritana, ali ele deu uma aula de adoração, e ela perguntou: aonde que a gente adora? Aqui, lá onde o senhor mora, lá em Jerusalém? Aonde que é que adora? E Jesus disse: não é aqui nem lá, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai assim procura os verdadeiros adoradores. O Pai procura. Se o Pai está procurando, é porque está faltando os adoradores. Está em falta os verdadeiros. Que Deus sonda os corações. Ele sabe quanto você está orando, adorando de verdade ou de fingimento. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e ouvido a oração que fizer neste lugar. Ele começa a palavra assim: se o meu povo, se dúvida. Então não tem que sair daqui, tem que sair daqui do coração, a adoração. Tem que sair ali do profundo. Nós temos que aceitar de todo o nosso coração a Jesus, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma, para que a adoração saia daqui, do louvor, de dentro. E para nós encerrarmos, versículo 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Jesus passou por uma tentação difícil. Eu falei no início que o tema dessa mensagem é: até onde vai o seu limite? Esse é o título da mensagem. Até onde vai o seu limite? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi ao limite extremo. E como nós estamos se comportando diante da tentação? Você está no seu limite? Você está usando os palavrões como armas? Ou você está usando a palavra do Senhor? Jesus, ele deixou um exemplo. Ele usou a palavra.
Ele não usou nem palavra de maldição. Ele usou somente a palavra para repreender o inimigo. E você está aí amaldiçoando a pessoa que está sendo usado pelo inimigo, está te tentando. Usa a tua autoridade. Você tem autoridade. A Bíblia vai falar lá em Efésios, capítulo 6 e 10, as armas que você tem que usar. Não é os palavrões, não é o murro, não é o chute, não é isso que você vai vencer o inimigo. Porque as armas são espirituais. A luta é espiritual. E diz assim a palavra, em Efésios, capítulo 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomando toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, fique firme. Estais firme, pois cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo os vossos lombos, vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. É o que Jesus usou, a espada do Espírito. Ele abre a boca, o Espírito vai, ó. Vai-te, Satanás. Está escrito, Satanás. É assim que Jesus venceu. E é assim que você vai vencer. Muitas das vezes você está aí muito tempo nessa prova. A prova é um pouco de tempo só. De repente você está aí muito tempo, porque você não passa no teste de Deus. Você precisa passar nesse teste e vencer com a palavra, para você ir para o outro patamar, subir os degraus das bênçãos. Você ainda está no primeiro degrau. Você tem que vencer essa luta, vencer um tentador, vencer o diabo, para que você venha subir os degraus espirituais, para que a tua bênção está lá em cima. E é assim que você vai vencer. A palavra do Senhor fala que o povo, quando saiu do Egito, ele ficou 40 anos no deserto, porque eles não venceram as lutas, as tentações. Eles não entraram na terra prometida, eles não conseguiram a bênção. Mas você vai receber a sua bênção, porque hoje você vai estar aprendendo. Você está aprendendo a usar as armas espirituais, e você vai sair vitorioso dessa luta, dessa prova, em nome do Senhor Jesus. Presbítero. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida do presbítero Cláudio com essa palavra maravilhosa. Irmãos, quero aqui agradecer a todos que estão participando aqui da live. Estou ouvindo a palavra aqui juntamente com ele, atento a cada palavra, a cada mensagem, e percebendo ali as pessoas que estão ali nos dando o privilégio de acompanhar junto conosco.